Seja bem-vindo à companhia deste vídeo. Quem vos falar é o professor Samuel Teodoro. Era Vargas 1930 a 1945. O período que vai de 1930 a 1945, a partir da derrubada do presidente Washington Luiz em 1930, até a volta do país à democracia em 1945, é chamado de Era Vargas, em razão do forte controle na pessoa do caudilho Getúlio Dornelles Vargas, que assumiu o controle do país, no período. Neste período está compreendido o chamado Estado Novo 1937 a 1945. A Revolução de 1930 e o Governo Provisório. Em 1 de março de 1930 ocorre a última eleição presidencial da República Velha. Disputaram essa eleição o presidente de São Paulo, hoje se diz governador Júlio Prestes de Albuquerque, apoiado pelo presidente Washington Luiz, e por 17 estados contra o candidato Getúlio Vargas, apoiado apenas por 3 estados: Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Júlio Prestes é eleito e aclamado presidente, porém os perdedores não reconheceram sua vitória. Assim, em 1930, acontece a Revolução de 1930, iniciada a 3 de outubro. Quando as tropas revolucionárias marcharam para o Rio de Janeiro, então capital federal, ocorre a 24 de outubro um golpe militar que depõe o presidente Washington Luiz, que fora antes presidente de São Paulo. Washington Luiz foi deposto e exilado. Júlio Prestes é impedido de tomar posse como presidente da República e também é exilado. É formada uma junta militar provisória que então passa o poder a Getúlio Dornelles Vargas, em 3 de novembro de 1930, encerrando a República Velha e iniciando o governo provisório que tem Getúlio Vargas como seu chefe. Logo após a tomada do poder em novembro de 1930, Getúlio Vargas nomeou interventores federais para governar os estados. Para São Paulo, por exemplo, foi nomeado o tenente João Alberto Lins de Barros, um pernambucano, sendo que a maioria dos líderes paulistas foram exilados. Na Bahia, foi nomeado um cearense, Juraci Magalhães, e assim por diante. Do exílio em Portugal, Júlio Prestes escreve, já em 1931, acreditando ele que a situação da ditadura estava se tornando insustentável. O que não se compreende é que uma nação, como o Brasil, após mais de um século de vida constitucional e liberalismo, retrogradasse para uma ditadura sem freios e sem limites como essa que nos degrada e enxovalha perante o mundo civilizado. Júlio Prestes. Ao se iniciar o ano de 1932, crescem os reclamos dos políticos paulistas que se uniram na Frente Única Paulista, em prol do fim da interferência dos tenentes em São Paulo e pela instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte que poria fim ao governo provisório, o qual era chamado pelos paulistas de ditadura. Uma previsível reação dos paulistas a um conluio contra São Paulo e seus interesses já fora percebida, em 1929, pelo senador fluminense Irineu Machado, que afirmou: a reação contra a candidatura do Dr. Júlio Prestes representa não um gesto contra o Presidente do Estado, mas uma reação contra São Paulo, que se levantará porque isto significa um gesto de legítima defesa de seus próprios interesses. Irineu Machado. Os paulistas, que mantinham um esquema de domínio político junto com Minas Gerais durante a Primeira República, tentam articular uma revolução em 1932 para depor Getúlio Vargas. A justificativa encontrada pelas oligarquias locais para buscar apoio do povo é que o país precisava de uma Constituição, pois, desde 1930, Getúlio Vargas dizia que assumia provisoriamente a presidência e que o mais cedo possível entregaria uma nova Constituição ao país com a subsequente realização de eleições para presidente. Daí o nome de Revolução Constitucionalista de 1932, deflagrada a 9 de julho.
Os paulistas foram apoiados pelo sul-estado do Mato Grosso, onde foi criado o estado de Maracaju, mas as tropas federais, ajudadas pelas tropas gaúchas e mineiras, garantiram uma vitória de Getúlio Vargas depois de 3 meses de luta, a qual foi a maior guerra civil brasileira de todos os tempos. Finalmente, em 3 de maio de 1933, são feitas eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte que em 1934 elege Getúlio Vargas presidente da República. O período constitucional de Getúlio Vargas. Em 1934, no entanto, o país ganha uma Constituição. Getúlio Vargas é eleito presidente. Este governo constitucional durou 3 anos até 1937. Foram anos conturbados, em que ocorre certa polarização na política nacional. De um lado ganha força a esquerda, representada principalmente pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, e pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. De outro, a direita, que ganha forma num movimento de inspiração fascista chamado integralismo. Uma articulação revolucionária de esquerda é tentada em 1935, chamada de Intentona Comunista, por parte de um setor das Forças Armadas e de alguns indivíduos ligados à URSS. Um dos principais líderes desse movimento foi o ex-tenente do Exército Luís Carlos Prestes, que fica preso e ficou incomunicável por 8 anos. Sua mulher, a comunista e judia Olga Benário, tem um destino pior. O Supremo Tribunal Federal a expatriou para a Alemanha nazista, seguindo os acordos de extradição vigentes entre Brasil e Alemanha que mantinham relações diplomáticas normais. Olga acaba morrendo em um campo de concentração, concluindo um dos episódios mais vexatórios da política externa brasileira. O escritor Graciliano Ramos também é preso depois da Intentona Comunista, supostamente por praticar atividades subversivas. Um retrato de seus dias na prisão e da situação política instável do país está gravado em seu livro Memórias do Cárcere. O Estado Novo. Ver artigo principal, Estado Novo Brasil. Ver também, Ameaça comunista no Brasil. Graças ao clima de pânico provocado pela polarização política, os integralistas tentam algum tempo depois, em 1938, Getúlio Vargas articula uma situação que lhe permite decretar um golpe de Estado 2 meses antes da eleição presidencial marcada para janeiro de 1938. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas anuncia o Estado Novo. A justificativa primária do golpe é a existência de um plano comunista para a tomada do poder, apoiado por Moscou, é o chamado Plano Cohen. Posteriormente descobriu-se que o plano foi uma armação dos agentes de Getúlio Vargas. O apoio militar e o apoio da classe média garante o sucesso do golpe, pois há algum tempo cresciam os temores de que o comunismo poderia promover uma revolução no Brasil. Getúlio Vargas consegue prolongar seus anos na presidência até 1945. É emblemático notar que uma das figuras mais conhecidas de seu governo foi o chefe de polícia Filinto Miller. A censura oprime a expressão artística e científica. Em 1939 é criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Além da censura, o DIP atuava na propaganda pró-Vargas e contrária à República Velha, fazendo com que a imagem do presidente fosse exaltada ao extremo. Por essas características é que, iniciada a Segunda Guerra Mundial, não se sabia se Getúlio Vargas apoiaria o eixo com quem parecia ter mais afinidade ou os aliados. Os Estados Unidos tinham planos para invadir o Nordeste com o codinome Plan Rubber. Caso o governo Vargas insistisse em manter o Brasil neutro, o clima de tensão culminara na adesão aos países aliados em 1942, após ataques alemães em navios mercantes brasileiros que resultaram na morte de dezenas de pessoas.
A barganha getulista obtivera vantagens económicas e militares, instituiu-se um acordo económico com os Estados Unidos que possibilitara a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional CSN. Além disso, outro acordo possibilitara o reaparelhamento das Forças Armadas Brasileiras. Além da CSN, houve outras importantes conquistas feitas pelo Estado Novo, tais como o Ministério da Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, o Conselho Nacional do Petróleo, o Departamento Administrativo do Serviço Público, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Nacional de Álcalis, a Companhia Vale do Rio Doce, o Instituto de Resseguros do Brasil, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Estrada Rio-Bahia, o Código Penal, o Código de Processo Penal Brasileiro e a consolidação das leis do trabalho, a justiça do trabalho, o salário mínimo e a estabilidade no emprego do trabalhador, após de 10 anos no emprego. A pressão popular pela criação de uma força expedicionária torna-se concreta, mesmo contra a vontade de Vargas, que afirmara que o envio de tropas brasileira ocorreria quando a cobra fumar. Posteriormente, percebendo a crescente pressão interna camadas médias urbanas e externa, os Estados Unidos temiam uma possível desestabilização de poder no Brasil, não desejosa em tempos de guerra. Vargas cedeu, criando a Força Expedicionária Brasileira, FEB, cujo lema fora "A cobra vai fumar". A compensação à ajuda financeira deu-se de forma logística e material, garantiu-se o suprimento de matérias-primas aos aliados segundo o ciclo da borracha e permitiu-se a instalação de uma base militar na região Nordeste Rio Grande do Norte, garantido o domínio logístico e militar dos aliados sobre o Atlântico Sul. Ao término da guerra, fazia pouco sentido que Getúlio Vargas continuasse no poder. O fascismo fora derrotado, e os brasileiros notaram isso. Getúlio Vargas é forçado a renunciar em 29 de outubro de 1945 pelas Forças Armadas, seguindo para seu estado natal, o Rio Grande do Sul, e elegendo-se senador da República. República Nova 1945 a 1964. O período conhecido como República Nova ou República de 46 inicia com a renúncia forçada de Vargas, em outubro de 1945. O general Eurico Gaspar Dutra foi o presidente eleito e empossado no ano seguinte. Em 1946 foi promulgada nova Constituição, mais democrática que a anterior, restaurando direitos individuais. Em 1950, o Brasil recebe a Copa do Mundo de Futebol. Apesar de perder a final para o Uruguai, por 2-1, coloca o país definitivamente em destaque no cenário internacional, bate todos os recordes e deixa como legado o estádio do Maracanã, o maior do país. Ainda em 1950, o maior comunicador brasileiro do século XX, Assis Chateaubriand, inaugurou a TV Tupi São Paulo, que no início chamava-se PRF3. Sua cadeia de rádio, jornais e televisão crescia a olhos vistos. Nesse ano, Getúlio Vargas foi mais uma vez eleito presidente, desta vez pelo voto direto. Em seu segundo governo foi criada a Petrobras, fruto de tendências nacionalistas que receberam suporte das camadas operárias, dos intelectuais e do movimento estudantil. Porém, os tempos não eram mais os mesmos, e Getúlio não conseguiu conduzir tão bem o seu governo. Pressionado por uma série de eventos, em 1954 Getúlio Vargas comete suicídio dentro do Palácio do Catete. Assume o vice-presidente, João Fernandes Campos Café Filho. Em 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente e tomou posse em janeiro de 1956, ainda que tenha enfrentado tentativas de golpe. Seu governo caracterizou-se pelo chamado desenvolvimentismo, doutrina que se detinha nos avanços técnico-industriais como suposta evidência de um avanço geral do país. O lema do desenvolvimentismo sob Juscelino foi 50 anos em 5.
Em 1960, Kubitschek inaugurou Brasília, a nova capital do Brasil. Já em 1961, Jânio Quadros, eleito em 1960, assumiu a presidência, mas renunciou em agosto do mesmo ano. Jânio, um ex-professor sul-mato-grossense radicado em São Paulo, pregava a moralização do governo e iniciou sua carreira política no PDC e se elegeu com o apoio da UDN. Fez um governo contraditório, ao lado de medidas polêmicas como a proibição de lança-perfume e da briga de galo. O presidente condecorou o revolucionário argentino Ernesto Che Guevara para a surpresa da UDN. Com a condecoração, Jânio tentava uma aproximação com o Bloco Socialista para fins estritamente econômicos, mas assim não foi a interpretação da direita no Brasil, que passou a alardear o pânico com a iminência do comunismo. O vice-presidente João Goulart, popularmente conhecido como Jango, assumiu em 7 de setembro de 1961 a presidência. Após uma crise política, os militares não queriam aceitá-lo na presidência, alegando o perigo comunista, ou seja que Jango era simpatizante do comunismo e mantinha vários comunistas em seu governo. Além de ex-ministro trabalhista, Goulart encontrava-se na China quando da renúncia de Jânio Quadros. Uma solução intermediária é acertada e instala-se o parlamentarismo no Brasil. Em 1963, entretanto, João Goulart recuperou a chefia de governo com o plebiscito que aprovou a volta do presidencialismo. João Goulart governou até 1 de abril de 1964, quando se refugiou no Uruguai deposto pelo golpe militar de 1964. No seu governo houve constantes problemas criados pela oposição militar, em parte devido a seu nacionalismo e posições políticas radicais como a do slogan, na lei ou na marra, e terra ou morte, em relação à reforma agrária. O maior protesto dos setores conservadores da sociedade contra seu governo ocorreu nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, em 19 de março de 1964, com a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Que Deus abençoe sempre você e a sua família.